Obrigado pelo convite, pastor Rodrigo, e que Deus abençoe cada um de vocês. Como introdução da palavra nesta manhã, é muito além de dividirmos a história antes de Cristo e depois de Cristo, muito além disto. Nós temos cortes profundos com a vinda de Jesus em relação à história, em relação à humanidade. Cortes profundos, né? A história recebeu cortes profundíssimos. Vou citar apenas 3 como introdução. Primeiramente, amados irmãos, nós lemos Paulo compartilhando a igreja de Corinto, na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, onde ele rapidamente resume o Antigo Testamento. É um resumo realmente bem sintético, certo? E ele faz referência a Israel antigo, ele faz referência ao Antigo Testamento. E quando ele está fazendo a associação com o Novo Testamento, quando ele está fazendo a associação pós-vinda de Cristo e os dias próprios do apóstolo Paulo e da igreja de Corinto, ele diz assim no verso 11: tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Ora, amados irmãos, nós estamos no início da igreja primitiva, nós estamos nos primeiros anos, talvez aí arredondando, vamos pensar no ano 50, só para dar uma arredondada, e Paulo está dizendo para esta sua igreja amada de Corinto, que todas as coisas do Antigo Testamento aconteceram para nossa advertência e como exemplo. Exemplo no que deve ser feito da mesma forma e exemplo do que deve ser evitado. Mas o tempo que Paulo aqui denomina os seus dias e pós-vinda de Cristo, simplesmente tempos finais. Isso está corroborado, isso é também repetido em outros textos do Novo Testamento, que desde que Jesus veio, começaram os últimos dias. Existem tantas pessoas que pensam em escatologia, estudo do fim, olhando só lá para o fim. Não, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Cristo veio, certo? Desde que Cristo veio. Haverá o fim do fim. Então, esse grande corte na história da humanidade, com a vinda de Cristo, iniciou-se os últimos dias. E para estes últimos dias, desde que Cristo veio à Terra, o Antigo Testamento nos serve como espelho, certo? Do que convém e o que não convém. Em relação a um segundo corte, nós temos a questão muito importante que é sobre o pecado. Então vamos abrir primeiramente capítulo 8 de João, por gentileza, amados irmãos. Romanos, eu queria dizer, João, eu estou confuso aqui, desculpe, João 8, tá? Foi só um lapso aqui. João capítulo 8, nós temos a seguinte palavra no verso 24. João capítulo 8, verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós temos atenuada ou nós temos
enfatizada o problema da incredulidade. O problema da incredulidade é enfatizado. Eu vim, se vocês não crerem que eu sou, como nós cantamos, o Messias, o Salvador, se vocês não creem que eu vim da parte do Pai, não crendo, morrereis em vossos pecados. Esse assunto é muito, muito intrigante. Quando Jesus vai falar no capítulo 15 de João, em relação aos, primeiramente, judeus, em relação aos judeus, primeiramente, que naturalmente essa palavra cabe a toda a humanidade. Então, João capítulo 15, 22. Se eu não viesse, se eu não teria vindo e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Versículo 24. Se eu não tivesse realizado estas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai. Com a vinda de Jesus, não crendo em Cristo Jesus como vindo do Pai, a incredulidade e a rejeição se torna ainda mais profunda e bastante comprometedora. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse feito todos estes sinais, todos esses milagres, vocês estariam em pecado, mas como eu vim, o pecado é aumentado, é pior. Então, um outro corte que chegou à terra foi a questão da rebeldia do homem contra Deus. Quem tem evidências que Jesus é o Deus, o Salvador único, quem tem evidências de que Ele é o Salvador e nega e rejeita o seu estado espiritual, se aprofunda mais. Terceiro rápido exemplo, nós vamos abrir em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Por gentileza, amados irmãos, Hebreus capítulo 7, verso 12. Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E é claro que, como em todos os casos, deveria ser lido todo o livro de Hebreus, certo? Todo o livro de Hebreus, onde nós descobrimos facilmente que Jesus cumpriu todas as leis sacrificiais. Ele foi o sacrifício único. No entanto, meus irmãos, quando nós vamos ler e estudar sobre leis, no sentido amplo, bíblico, precisamos lembrar do esboço, que as leis, elas podem ser colocadas em três categorias. Leis apodídicas, que são leis que não têm discussão. Não se discute mentira, não se deve mentir. Não se discute roubar, não se deve furtar. Leis apodídicas são todas as leis que não precisam de discussão. Essas leis perduram Novo Testamento adentro, certo? Depois nós temos as leis consuetudinárias, leis de hábitos e costumes, certo? Cada povo, cada região tem certas leis que são chamadas consuetudinárias de costumes. Mas um dos grandes temas nas Escrituras são as leis sacrificiais. E para as 5 diferentes formas de sacrifício, Jesus cumpriu todas as leis sacrificiais. Aqui diz, havendo mudança de sacerdócio, consequentemente é necessário mudança de lei. Ora,
Isso as Escrituras deixam muito claro. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes, a própria figura de Moisés, tudo isso vem da tribo de Levi. E, no entanto, Jesus veio da tribo de Judá. Houve mudança de sacerdócio. Havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Conclusão, no seu sentido maduro, nós estamos debaixo das leis de Cristo Jesus, que superam e em grande parte elas estão substituídas e, portanto, não estamos debaixo das leis de Moisés, certo? Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, nessa esfera, né, nós também temos o grande corte com a vinda de Jesus. Deu para guardar? Com Jesus, pelo menos 3 cortes fundamentais e radicais. Conceito sobre a lei, né? Estamos debaixo da lei de Cristo. Aprofundamento do problema do pecado, quando assim é o caso. E, como nós vimos, desde que Cristo chegou à Terra, vivemos a era escatológica, os últimos dias. Com essa introdução, nós vamos agora rapidamente ver o que acontece em torno do nascimento de Jesus e pós-nascimento de Jesus. E eu quero compartilhar algumas coisas objetivamente com os irmãos, onde o nosso fio de condução, né, vai ser Deus e as suas sensibilidades, tá bem? A sensibilidade de Deus. Claro, a gente só vai dar uma pequena pincelada, tem muita coisa para se ler e se estudar aqui, mas nós vamos apenas ter alguns extratos, né, onde nós vamos ver a sensibilidade de Deus. Tudo isto ligado aos textos da natividade de Jesus, do nascimento de Cristo Jesus. Então, primeiramente nós vamos olhar o cântico de Maria e extrair dali um rápido conceito. Então, irmãos, por gentileza, nós queremos olhar como, de fato, né, nós encontramos aqui a sensibilidade de Deus, até mesmo através dos seus personagens. Lucas capítulo 1, 46 a 56, por gentileza. Lucas capítulo 1, 46 a 56. Lucas 1, 46 em diante. Faz um bom tempo, mas o meu professor de homilética, pregação, disse, no mínimo tem que repetir 3 vezes o texto. Quem está com o celular é mais fácil, né? Só aperta lá. Mas vamos lá. Então, Lucas 1, 46 em diante. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel no seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. E aqui temos uma nota histórica, Maria ficou com Isabel, né, que era sua parente, né? E ficou ali cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Imediatamente os irmãos voltam para 1 Samuel, imediatamente 1 Samuel capítulo 2. Então, 1 Samuel capítulo 2. Aqui temos
o cântico de Ana, pois Deus deu um milagre, ela era estéril, e Deus permitiu que Ana tivesse o filho Samuel. Samuel, então, nasceu, né? E há um cântico de Ana. E agora vocês vão ver como o cântico de Maria se assemelha ao cântico de Ana, embora o cântico de Ana foi um pouco mais longo. Então Ana orou, é uma oração em forma de cântico, certo? Meu coração exulta no Senhor, né? Meu espírito, minha alma exulta no Senhor, como também Maria disse. A minha força está exaltada por causa do Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte das cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E agora uma nota histórica. Então Elcana, o marido de Ana, voltou para casa em Ramá, porém o menino, ou seja, Samuel, ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote, aqui, Eli. Sensibilidade de Deus. A nota está em que Deus consegue mudar, inverter as coisas. Essa é uma aplicação muito ampla. Irmãos, na Bíblia, ser pobre não é sinônimo de ser temente a Deus. E nem ser rico é semente de ser rebelde a Deus. Certo, irmãos? Ok? Não é dessa forma que a gente deve interpretar todos os textos e todas as histórias. Jamais Deus faz esse tipo de avaliação. Nós temos ricos na Bíblia dedicados a Deus. Ok? E nós temos pessoas que não se dedicam a Deus em todas as camadas sociais. O ponto aqui está que quando uma vida ela é resumida pela arrogância e pela prepotência, Deus inverte. O poder de Deus inverter. E aqueles que são humildes, passivos, e quando nós estudamos Apocalipse, isso sobressai. Só esse tema já vale a pena estudar Apocalipse, onde os mártires são exaltados. Eles caem nas mãos dos que seguem a besta. Os mártires são odiados pelo mundo. Os cristãos não cabem dentro da filosofia do mundo. Os cristãos não cabem dentro dos princípios rudimentares do mundo. Eles são perseguidos, são massacrados, certo? Mas eles são por Deus transformados em grandes servos e reis. Sacerdote real. Eles são os que reinam com Cristo e reinarão eternamente.
o conceito de reinado em Apocalipse começa no capítulo 1, versículo 6, perpassa o capítulo 20, que tem sido mais polêmico, mas vai lá no capítulo 22, 3 a 5, e continua dizendo que esses cristãos, eles reinarão eternamente nos céus. Então, deu para guardar? Sensibilidade de Deus, ele inverte a sorte. Os que querem ser poderosos, esses se tornam pusilâmines, fracos, passageiros. Serão esquecidos. E os que, todavia, em Cristo são humildes e são frágeis e totalmente dependentes do seu Senhor, do seu amado, Deus os converte em grandes discípulos do seu reinado. Então, essa dialética, esse paradoxo, essa inversão foi promulgada no cântico de Ana, e Maria, assim também inspirada por Deus, transmite. Agora nós vamos para o texto de Mateus, novamente, por gentileza, meus amados irmãos. Nós estamos em Lucas, texto de Lucas. Onde nós encontramos, nesse cântico de Maria, a palavra final do cântico de Maria, versículo 55, para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então esse auxiliou Israel no versículo 54, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Esta grande promessa de que Deus cumpriria todas as coisas que ele pensou e planejou sobre Israel, ela está sendo conduzida por esse complemento. Toda a descendência de Abraão. E estudando o Novo Testamento, todos os que creem em Jesus Cristo são descendentes de Abraão. Portanto, você que está sentado aqui nesse culto, nesse momento, você que está ouvindo ou há de ouvir essa mensagem, louve ao Senhor. Com a vinda de Cristo, as promessas estão se cumprindo. As promessas estão se cumprindo. Agora, vejo, irmãos, na narrativa de Mateus, portanto, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar aqui algo muito precioso, onde Jesus, quando é anunciado, ele diz, o anjo em nome do Senhor, verso 20 do capítulo 1. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre as sensibilidades de Deus, pois Mateus capítulo 1, versículo 20, nos diz que Deus, através do anjo, vai dizer pessoalmente a José o que? José está numa grande encruzilhada. Ele sabe que é justo, ele entende que Maria é justa, mas ele tem esse grande nó que surge. Maria está grávida. E eles ainda não eram casados, eles apenas eram, como a gente podia fazer um comparativo, noivos. E ele planeja deixar secretamente Maria. Exatamente o que
José precisava, é exatamente as palavras que José precisava, Deus deu para ele. Que maravilha! Como é gostoso quando é exatamente uma palavra que a gente precisa, sabe, aquela única receita, a única receita que naquele momento funcionaria na nossa vida, a única palavra que cabe. Assim como, por exemplo, nós temos em Atos capítulo 16, o guarda que açoitou Paulo, Silas, e eles estavam cantando à noite, e veio um terremoto, os portões se abriram, e o guarda estava apavorado, pegou a lança, queria tirar a sua vida. A única palavra que caberia para travar a intenção do guarda seria: não te faça mal nenhum, nós todos estamos aqui na prisão, todos nós estamos aqui. Naquele momento nem seria Deus te ama, naquele momento nem seria Jesus é o Salvador, aquele momento era único, a única palavra que caberia para esta história, porque ele achou que os presos fugiram, porque os portões se romperam, as celas se abriram, e ele responderia diante de Roma a fuga de todos. A única palavra naquele instante que seguraria a mão dele era esta: nós ainda estamos todos aqui. Depois sim, então o próprio guarda vai dizer: o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua família. Entende? Sensibilidade divina. Aquela única palavra que cabe naquele instante, aquela única, ou aquele único fato, aquela única, o estupim para que coisas novas e boas aconteçam. Sensibilidade divina. José, não temas. Maria, ela tem a visita do Espírito Santo nela. É o Espírito Santo que está trabalhando nela, e ali está sendo gerado o Filho do Altíssimo. Que grande sensibilidade de Deus. Nós vamos encontrar em Lucas, nós estamos pulando de Mateus, Lucas, Mateus, né? Então, Lucas, no grande momento em que Simeão e Ana são profetas. Então, estou lendo Lucas capítulo 2, 25 em diante. Por gentileza, irmãos, Lucas capítulo 2, 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. O último desejo desse homem era ver Cristo. O último sonho. Isso é para pouquíssimas pessoas, né? Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordenara a lei, ou seja, 8 dias depois que Jesus nasceu, porque ali Jesus foi levado para ser circuncidado, Simeão o tomou nos braços. Aqui sim, pastor, se eu pudesse fazer encenação, eu ia pegar um boneco, um bebezinho, botar nos colos, né? Que cena bonita. Eu acho que Simeão, ele cuidou para não deixar o menino cair, porque ele já deve estar tido bem trêmulo, mas isso não fez diferença. Você consegue imaginar um vovozão, um vovozinho, assim, bem, já aqui esperando a morte? Ele já estava esperando a morte.
e com aquelas mãozinhas suaves e com o mínimo de força que ainda tinha, acomoda o menino Jesus em seus braços. Vou ler de novo o versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, revelação aos que não são judeus, os gentios também. Mas lá no verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Israel, tanto judeus como gentios, todos devem conhecer a luz que veio dos céus, Jesus Cristo. Todos eles, gentios, judeus todos. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E agora, irmãos, nós temos uma parte bastante contundente, muito forte. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Veja agora que no versículo 33, o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele, quer dizer, José prestando bem atenção em cada palavra, Maria, junto com José, prestando bastante atenção em cada palavra. Mas agora, Simeão, inspirado por Deus, vai dar uma palavra para Maria. Este menino está posto para a queda e para elevação de muitos em Israel. E como sinal de contradição, assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Porque, irmãos, porque depois Maria viria seu filho querido na cruz. E logo Deus levanta Ana, que também estava lá, uma outra pessoa de idade. Versículo 36. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Então, 84 anos mais 7. Né? Só fazer as contas, 84 mais 7, 91 anos. 91 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sensibilidade de Deus. Haviam muitos idosos, haviam muitos tementes a Deus, mas aprove ao Senhor dar esse privilégio a Simeão e igualmente o privilégio a Ana, para que estes pudessem ver o menino Jesus. E Deus, através de Simeão em especial, já profetiza que neste filho, Jesus, se resumirá e se concentrará a história do primeiro dia, desde Adão, quando Deus criou, até o último que nascer. A história que envolve as maiores alegrias e emoções que Deus permite aos seres humanos. Mas nele, em Cristo Jesus, também se concentraria
as maiores frustrações e dores e o maior sofrimento. Maria pôde experimentar a emoção de ser a mãe do Salvador. E na criatividade de um autor que muitos apreciam, Max Lucado. Quando Max Lucado chega aqui junto à manjedoura e Jesus está deitado na manjedoura, ele usa a seguinte pergunta, é só uma imagem aqui, é uma reflexão que esse autor faz, mas muito interessante. Vamos acompanhar Maria tendo Jesus em faixa, certo? Como era de costume, enfaixou o menino Jesus, claro, lavou ele, né? Limpou, enfaixou o corpinho de Jesus, as primeiras respiradas de Jesus, os primeiros momentos de Jesus. Então, Max Lucado, ele coloca a seguinte pergunta, é só imaginária. Maria queria cantar e levantar as mãos e cantar. Ela já tinha cantado antes, certo? Mas ela pressentia que teria que dar de mamar. E então, entre soltar as mãos e cantar, ou com os braços acolher Jesus e dar de mamar, aí Max Lucado, ele levanta a pergunta dupla. E ele responde assim, resolveu fazer as duas coisas. Amém, irmãos? Você pode imaginar? Maria resolveu fazer as duas coisas. Isso é imaginação, certo, irmãos? Não está na Bíblia. Mas todas as mães nos surpreendem. As mães fazem 1, 2, 3, 4, 5 coisas de cada vez. Sensibilidade de Deus. Maria enfaixou o menino. E com certeza, quando foi o momento certo e adequado, Jesus mamou pela primeira vez. Até ficar desmamado. Geralmente até os 2 anos, mais ou menos, o costume da época. Você consegue imaginar Deus em forma de homem no colo de uma mãe querida? Queridos irmãos, esse mundo é de Deus. Nosso planeta específico, a nossa terra onde nós habitamos, é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Tudo. A sensibilidade de Deus, o Salvador, o Deus encarnado, Deus se fazendo homem, um bebezinho, Jesus. Deus permite que Maria, nossa representante, toma em seus braços e dá de mamar. Não é incrível isso? É incrível. Que sensação. Que momento ímpar. Maria louva e dá de mamar o pequeno menino Jesus. Nesse contexto, Deus também diz para Maria, através de Simeão, que também chegará o dia mais difícil, quando Maria viria Jesus na cruz. Isso seria como uma espada atravessando o coração de Maria. Mas, sensibilidade de Deus. Pouquíssimo tempo antes de morrer, pouquíssimo momento antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai, antes de Jesus morrer na cruz, Jesus olha para Maria e diz: Maria, e aí
João estava do lado. Maria, vamos fazer assim. João vai cuidar de você. E para João, Maria vai ser a tua mãe. Presume-se que José já teria falecido, certo, irmãos? Presume-se que José já teria falecido. Então, sensibilidade. Naquele momento, parece que era exatamente outra vez o que esse coração chorando, Maria chorando diante do seu filho crucificado, recebe essa palavra dócil dos céus. Maria, aqui está teu filho João, né? Aqui está teu filho João, aqui está a tua mãe, Maria. E a tradição diz que depois de concluir o livro de Apocalipse, por algum momento depois, João foi solto da ilha de Patmos e cuidou Maria nos seus últimos tempos de vida. Sensibilidade de Deus. Eu vou citar ainda um grande quadro da sensibilidade de Deus, antes de nós terminarmos. A sensibilidade de Deus, quando nós estamos com Jesus pós a sua grande ressurreição. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos sobre a Bíblia tem como o elemento e a figura principal Jesus Cristo. Jesus chegou ao ponto de dizer que quem olha a mim vê o Pai, certo, irmãos? Quem vê a mim vê o Pai. Você quer saber como Deus é? Estude Jesus, leia sobre Jesus, ouça Jesus, olhe para Jesus, sinta Jesus nesse sentido de ser tocado pela palavra. Os evangelhos, as cartas, todas, os 27 livros do Novo Testamento refletem constantemente Jesus, e Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem. Então tudo na Bíblia tem como personagem central o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. E uma vez que nós estamos ouvindo um pouco nesta manhã sensibilidade de Deus, eu quero terminar com o próprio exemplo de Jesus. Porque até aqui ele era visto por nós bebezinho, né? Passivo. Mas agora, após a ressurreição, vejam a sensibilidade de Deus. João capítulo 20 vai ser a nossa última passagem. João capítulo 20. Nós temos os pequenos testemunhos de grande efeito, todavia, da ressurreição de Cristo. E os personagens que estão ligados à grande ressurreição de Cristo. E não há dúvida que Maria Madalena é bastante notório o que vai acontecer na sua visita ao túmulo, com o objetivo de simplesmente cuidar do corpo de Jesus, porque ela imaginava que naturalmente Jesus estivesse sepultado, como estava, e não vivo, certo? Imaginava ele lá no túmulo. Maria, porém, ficou em pé, verso 11, João 20, 11. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. Vejo que ela não foi lá já para entrar, ela está lá e ela chora. Claro que nós temos um lapso histórico aqui, porque a gente sabe que quando Jesus
ressuscitou, a pedra foi removida, certo? Ela podia ter entrado, mas parece que há coisas que Deus não revelou a ela naquele instante. Há uma sensível parte do Espírito Santo ao nos inspirar esse texto, de que nós temos que acompanhar Maria Madalena dentro da sua total humanidade, personalidade e, acima de tudo, aquilo que está dentro do seu coração. Choro, porque o seu Salvador, o seu Senhor, Cristo está, segundo o que ela pensa, sepultado. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Então esses 2 anjos estão dentro da sepultura, estão dentro dessa mini caverna, certo? Essa mini caverna. Um à cabeceira e outro aos pés. Então um anjo está lá onde estava a cabeça de Jesus e o outro anjo está lá onde estavam os seus pés, os 2 anjos. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Aqui temos um grande passo para frente dessa história. Ela já está dentro do sepulcro e ela vê que Jesus não está. Roubaram, porque o boato era este. A mentira, mais uma mentira dos principais judeus. Roubaram Jesus. Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro. Respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, ela persiste nessa teoria, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. E aqui nós temos um momento muito sensível. É o tom de voz de Jesus que vai fazer toda a diferença. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, aqui no caso sírio-aramaico, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele dissera. Então, meus queridos irmãos, quero destacar, diante desse tema, a sensibilidade divina, a sensibilidade de Deus. Todavia, para destacar a sensibilidade de Deus na história de Jesus em relação a Maria Madalena, eu quero fazer um contraste agora no próximo texto, onde nós temos a história de Tomé em relação a Jesus ressurreto. Bem rapidamente, então, verso 24. Versículo 24 em diante. João 20, 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos,
E Tomé estava com eles. Agora Tomé estava junto com os seus colegas. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles. Vamos lá, por parte. O cenáculo, o lugar onde eles estavam, estava trancado. A porta estava trancada. Jesus chegou, colocou-se no meio deles, os 11, claro, só faltava Judas, porque ele tinha tirado a sua vida. Os 11, Jesus se colocou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E aí nós vamos imediatamente para o segundo passo. Disse Jesus a Tomé: coloca aqui no meu dedo, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca ao meu lado. E aí Jesus deu a ordem: não seja incrédulo, mas creia. E aí, meus irmãos, Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe: porque viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. E assim, meus irmãos, concluindo, sensibilidade divina. Jesus sempre é a referência principal. Jesus sempre é o ponto de partida para todas as Escrituras, em todos os seus aspectos. E nós estamos falando um pouco nesta manhã, sensibilidade de Deus. Para Tomé, não vai dar microfonia se eu vier à frente, ainda fica a posição, estou terminando. Para Tomé, que 8 dias atrás afirmou para todos os seus colegas discípulos: eu não estou acreditando que Jesus ressuscitou, mas se eu tocar e sentir as marcas, se eu pôr meu dedo ao lado e ver que tem ali a cicatriz da espada que o feriu, se eu ver os sinais que é Jesus, então eu vou crer. O que Jesus fez? Após a saudação, ele mesmo pegou e colocou o dedo de Tomé. Coloca aqui na minha mão, nas minhas 2 mãos. Coloca aqui. Era a questão singular de crer que a humanidade de Jesus estava em evidência. Jesus, como homem, foi crucificado, porque Deus não pode morrer e nem ser morto, certo, irmãos? Foi Jesus, na sua natureza, que deu a sua vida. O homem Jesus estava morto, enterrado 3 dias, sepultado 3 dias. E agora era necessário estampar, deixar claro, Jesus, homem, como sempre esteve com os discípulos, estava diante deles. No caso de Maria Madalena, a questão não era a humanidade, a questão era a divindade. Porque Jesus, ele está ali já orientando que ele em breve estaria com o Pai. Porque Jesus, como Deus, veio ao mundo. Ele esteve aqui, tudo é dele, mas o seu lugar é no trono
trono ao lado do Pai. O aspecto da divindade. E para esta realidade da divindade, quando de forma natural Maria Madalena, ao ouvir Maria, e sente que é Jesus, e então vê e ali declara: Mestre! Ela acha que deve estar com Jesus um tempo. E Jesus diz: não me segure, deixa eu ir. Não me segure, eu preciso ir. Vá à frente, diga aos teus queridos amigos, discípulos, que eu estarei lá. Mas Jesus declara: logo, logo, subirei ao Pai. Sensibilidade de Cristo. Para Tomé era uma questão de ter as evidências que era o Jesus homem. E para Maria Madalena, a questão da divindade. E por isso, não me prende. Amém, irmãos? 3 perguntas. Será que Deus sabe como está o nosso coração hoje? Sabe? Será que Deus saberá quais são as nossas dificuldades, nossos desafios amanhã? Será que Deus já conhece 2024? Contemos com Ele. Compartilhemos com o Senhor as nossas alegrias e as nossas ansiedades, como o pastor iniciou o culto nesta manhã. Nasceu Jesus, amém? Vamos orar. Quem quiser pode agradecer. Amém. Da condenação, Pai, da condenação eterna. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Pai, tão especial, o nascimento do teu filho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós, Deus, enviando ele para nos salvar. E que nós, Pai, possamos, ó Deus, sempre sermos gratos, ó Deus, temos um coração grato por essa misericórdia, por essa bondade que o Senhor sobre nós, ó Pai. Nós te louvamos como igreja, te adoramos, ó Pai. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Grande é o Senhor, Pai, grande é o teu nome. Que o Senhor Deus continue, Senhor, agindo sobre as nossas vidas. Amém. Nos dando entendimento, Pai, nos dando sabedoria, para sabermos prosseguir, Pai, caminhando na tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Graças. Amém, Senhor. Amém. Me permitam 2 minutos no máximo. Guarda esta história. Uma mãe várias vezes disse para o seu filho de mais ou menos uns 5 aninhos, certo? Que ele não devia sujar a sua roupa depois da escola. Mas aí tinha uns amigos, e aí ele esqueceu, ou fez de conta que esqueceu. E ele brincou. E quando ele chegou em casa, a sua roupa bonita estava suja, rasgada. Quando ele chegou em casa, ele deu um jeito de não ser visto pela mãe. Aí ele já tomou banho e já botou outra roupa. E aquela roupa suja ele jogou num cantinho lá no seu quarto, colocou assim meio que escondidinho num canto. Mas a mãe sabe tudo, né, irmãos? Ela sente. Filho, você fez uma coisa errada, o que você fez? Aí ele com choro, ele disse: mãe, eu desobedeci. E levou a mãe lá num monte de roupa. Está aqui, eu sujei a roupa, eu estraguei a roupa, eu desobedeci. E chorou.
Era mais ou menos 9:30 da noite. A mamãe colocou o ouvido na porta, sabe? A mãe tem permissão para isso, né? Ela colocou o ouvido assim na porta do quarto. E o filho estava ajoelhado, triste ainda por ter desobedecido. E o filho estava orando, sem saber que a mãe estava perto. Pai, o Senhor bem poderia mandar um anjo esta noite que lava a minha roupa e deixa ela bonita, para que a minha mãe amanhã fique feliz. E adormeceu. Lá pelas 10:30, quando a mãe tinha tranquilidade, que o filho estava dormindo de fato, ela foi, pegou a roupa, e naquela noite ela lavou a roupa, passou, dobrou, e quando o menino acorda de manhã, está lá a roupa limpinha, guardadinha, dobradinha, cheirosinha. Não é por menos que esta mãe, anos depois, vê o seu filho indo para o campo missionário. Amém? Vale a pena sensibilidade. Amém.